Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Cara, o vídeo de hoje vai ser sobre uma história de merda. Tipo, literalmente mesmo, uma história que envolve fezes. Eu tava recentemente lembrando dessa história, que graças a Deus não aconteceu comigo, e sim com um carinha aleatório aí da internet, que postou tudo num fórum. Mas enfim, eu tava lembrando dessa história porque, bom, recentemente eu tô tendo alguns episódios de insônia, né? E geralmente eu resolvo assistindo alguns vídeos do Manual do Mundo. Na verdade, cura minha insônia e também me traz alguns conhecimentos, né? Que são bem bons, bem bacanas mesmo, assim. Jamais vou esquecer que foi com o tio Iberê que eu aprendi a bolar meu primeiro banza. E posteriormente também aprendi a como transportar essas drogas de maneira internacional. Então eu quero deixar aqui o meu beijo, né, meu abraço aí pro tio Iberê Tenório e também pra Nilce Moreto, né, que fazem aí esse canal bacana que é o Manual do Mundo. Mas nesse dia específico, cara, os vídeos do Manual do Mundo não foram suficientes pra curar a minha insônia. E aí eu me peguei vendo algumas histórias antigas na internet, algumas coisas que eu vi quando era criança e achava engraçado. Aí eu com certeza caí naquela história clássica lá do cara que já colou no Dreamcast, que talvez você conheça essa história. Se não conhece, fica aqui, né? É uma história que um cara uma vez, ele tava muito animado jogando um joguinho lá, e aí ele também ficou com vontade de se masturbar, e aí ele acabou já colando no Dreamcast dele. Recomendo que você procure e veja essa história, porque é um grande clássico da internet, acho que todo mundo já viu, ou deveria ver essa história. Mas eu também me lembrei de uma história que não é tão conhecida aqui no Brasil, mas é tão boa quanto, talvez melhor do que essa do Dreamcast. Essa história foi conhecida como a Poop Knife, que é tipo a faca de merda. Se você não conhece ainda a história da faca de merda, não se preocupe, no jovem mancebo, porque eu vou contar pra ti hoje com todos os detalhes que são imprescindíveis pra essa história ser uma obra-prima. Minha família faz cocô grande. Talvez seja genética, talvez seja nossa dieta, mas todo mundo aqui faz cocô gigante. Olha, eu como especialista em merda, eu afirmo aqui que na verdade são as duas coisas. É uma coisa que depende de genética, mas também depende da questão alimentar. Se você já fez cocô gigante, você sabe que ele não desce. Ele fica atravessado e o vórtice da água escoa e apenas o gira enquanto ele te zomba. Então, essas coisas eu acho que realmente acontecem mesmo, não tem por que se vergonhar disso. Por isso que tem um item chamado desentupidor, né, que é um item comum aí em vários banheiros do Brasil, né. Eu acho que aqui nossa cultura é uma cultura de cagar grande, cagar grosso. Então eu acho que toda casa tem uma espécie de desentupidor em algum lugar do banheiro ou na lavanderia, sei lá. Acontece que, ao decorrer do texto, nosso personagem principal, que eu vou chamar ele de Cláudio, então, como vocês viram, na família do Cláudio era comum cagar grande, tá ligado? Por isso que eles tinham uma faca pra cortar a merda quando fosse necessário, que era tipo quase sempre mesmo. Era normal andar pelo corredor e alguém gritar: "Ei, você pode pegar a faca de cocô pra mim?" O Cláudio achava que era uma coisa normal, que todo mundo tinha na casa, tá ligado? Que era algo assim que... Bom, eu acho que já aconteceu contigo de tu ter alguma mania, alguma coisa específica que tu acha que é comum, mas na verdade não é comum, é uma coisa bizarra que só tu é um psicopata suficiente pra fazer. Cara, recentemente aconteceu uma coisa parecida comigo, que eu tava num grupo de amigos ali, a gente tava falando sobre coisas aleatórias, até que eu soltei uma frase que me condenou para sempre a ser zoado. Enfim, eu tava falando sobre banho, tá ligado? E sobre essas coisas assim, e eu falei que... no banho, a gente lava mais algumas partes do que outras. Tipo assim, todo mundo lava as axilas, todo mundo lava o saco no banho, todo mundo lava o rabo no banho. São coisas que tu lava normalmente por bastante tempo, né? Porque tem que ficar... E tu tem que tá de cu cheiroso, tá ligado? É uma coisa que básica, assim, tem que tá todo mundo com cu cheiroso. Mas agora, as pernas não é algo necessário, falei eu na frente dos meus amigos. Eu revelei pros meus amigos que, na verdade, eu sempre tomava banho e nunca lavava minhas pernas. Porque na minha cabeça, a água que desce, ela já é o suficiente, já tá bom já, não precisa de mais água, mais sabão pra lavar as pernas. Pô, minhas pernas não são sujas, tá ligado? E eu falei isso no tom de tipo assim... vocês sabem, né, que lavar a perna é desnecessário, ninguém aqui lava a perna. E aí eu descobri que, na verdade, o mundo todo lava a perna, ou na verdade, o mundo todo que estava ao meu redor, né, que era os meus 5 amigos, todo mundo lavava a perna, menos eu, que era o bizarro que nunca passei um sabão, né, na minha perna. Claro que eu fiquei bastante constrangido com essa situação, mas, cara, eu vou ser sincero, tá? Vou ser sincero, hoje eu tô a fim de comprar uma briga. E eu vou comprar essa briga. Eu não lavo a perna, acho desnecessário, eu acho que ninguém precisa lavar a perna. Se nós parássemos de lavar a perna, talvez o mundo fosse um lugar melhor. Quanto de água gasta pra lavar 2 pares de perna? Não, peraí. Lavar um par de perna. E deve gastar bastante água, tá ligado?
Então é por isso que eu acho, é por isso que eu firmo a bandeira de lavar a perna é coisa de babaca. Então, como eu havia falado, o nosso querido Cláudio, protagonista dessa história, achava que cortar fezes com uma faca era algo comum. A vida dele era tipo um jogo de sobrevivência survival horror, sabe? A merda era um problema que ele tinha que resolver e ele ia atrás do item que ia ajudar ele. Tipo, sei lá, um Resident Evil da vida que tu tem que cortar uma corrente e você vai atrás de um corta-vergalhão pra realizar essa missão. Era a mesma coisa, tá ligado? Ele cagava e a próxima etapa era atrás da faca pra cortar, sabe? Básico, assim. Uma coisa normal. Então, com 22 anos de idade, como relata o texto, ele foi na casa do amigo dele e tal pra comprar uma erva. E aí ele foi no vaso cagar na casa do amigo dele, tá ligado? E aí gerou essa situação aqui. Fiz um cocô gigante, eu olhei pra baixo e vi que era um cocô de lado. Então eu abri a porta e chamei o meu amigo. Ele chegou e eu pedi a faca de cocô dele. Então o amigo dele, que eu vou apelidar de Walter White, porque o amigo dele era um traficante ou algo assim. O Walter White, ele ficou embasbacado com essa informação, óbvio, e aí ele perguntou: a minha o quê? Mas o Cláudio, como na cabeça dele era algo tão normal ter uma faca de cocô, ele ficou tipo, não, beleza, ele com certeza tem uma faca de cortar merda, eu apenas me referi a ela de uma maneira diferente do que ele tá acostumado. Talvez ele possa chamar de um nome mais delicado. Um cortador de fezes? Um divisor de esterco? Expliquei o que eu queria e por que eu queria e ele começou a rir. E pra piorar a vida do Cláudio, nesse exato momento, ou um pouco antes, na verdade, a música parou e todo mundo na casa que tava ali numa festinha ouviu ele pedindo a faca de merda, pedindo o divisor de bosta. E aí todo mundo começou a ir pra caralho mesmo, começou a zoar o próprio Cláudio, que só queria dividir a sua merda em dois, para que ela descesse com mais facilidade. E aí o Cláudio termina a sua história falando que o dia anterior que ele tá escrevendo nesse fórum, ele tava contando pra esposa dele esse acontecimento. Ela ficou bastante divertida, ela ficou bastante alegre, bastante contente com essa história, riu a beça. E aí ela descobriu que a faca que ficava na lavanderia dela era pra isso, coisa que ela não sabia antes. E ela usava aquela faca normalmente no dia a dia dela. Infelizmente, ela nunca cozinhou com essa faca, mas ela usava pra coisas mais banais, como abrir uma embalagem da Amazon, abrir um pacote, enfim, era uma faca de usos gerais, tá ligado? Ela ficou muito horrorizada a saber disso, e aí ela comprou uma própria faca pra poder usar, claro, ela não vai ficar usando a faca, que o marido dela cortou bosta desde a infância. No final tem o edit, que o Cláudio pergunta a si mesmo, por que a faca ficava na lavanderia? Bom, isso é uma resposta bem interessante que eu não tinha pensado mesmo. Era apenas uma faca na lavanderia e a casa tinha 3 banheiros. Ou seja, todo mundo, quando ficava na necessidade de cortar a merda, usava apenas uma faca. Uma faca. Então aquela faca, ela não cortava apenas fezes de Cláudio. Aquela faca cortava fezes da família inteira do Cláudio. E por algum motivo misterioso, ninguém achava nojento compartilhar a droga dessa faca. E assim finaliza a história do Cláudio, com essa grande história que talvez você não conhecesse, mas agora você conhece. E cara, essa história, mano, eu lembro de rir muito dela. Ela já é um pouco antiga, tá ligado? E eu lembro de rir muito lendo isso pela primeira vez. E cara, é bem isso, tá ligado? É esse negócio aí de tipo, tu faz algo que não acha estranho, mas quando tu revela isso num grupo de amigos, as pessoas apontam os teus erros e tu percebe que na verdade é extremamente bizarro fazer isso. Sei lá, tipo, limpar o nariz, eu não sei. É que agora que eu li essa merda dessa história, eu não consigo pensar em nada pior do que cortar merda com faca. Mas, cara, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever. Tô mendigando mesmo, tá? Tô mendigando. Pô, se inscreve aí, cara. Se inscreve, por favor, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem e um beijinho. Mua.